Fala, meu povo, boa tarde, né? Vamos aqui dar mais uma dica aí sobre direito processual penal. E aí eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre prisão. Prisão, tá bom? É um assunto que está no Código de Processo Penal e também está na Lei 7.960, que é a Lei de Prisão Temporária. Então, basicamente, quando nós falamos em prisão, nós temos que ir também para o artigo 5º. O artigo 5º é a base de vários outros direitos, né? E dentro lá do artigo 5º você vai encontrar o seguinte, que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos crimes militares ou transgressão militar definidos em lei. A regra que está lá no artigo 5º é essa. Então, para você ser preso, pode ser em flagrante delito. Para você ser preso, pode ser por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Tá ok? A prisão no Brasil, basicamente, nós temos aqui três tipos de prisão, que é a prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Dentro da prisão em flagrante, aí você vai encontrar lá no Código de Processo Penal. Eu aconselho que todos leiam, aqueles que querem concursos aí, que cai processo penal, dá uma lida aí no Código de Processo Penal, do artigo 301 ao artigo 310. Então, a prisão em flagrante, você vai encontrar do artigo 301 ao artigo 310, tá bom? Dá uma lida, é um assunto muito tranquilo, dá para você ler tranquilo, sem muita dificuldade. No artigo 301, ele vai abrir logo aqui falando sobre a questão da prisão em flagrante. E ele diz aqui no artigo 301 que qualquer do povo poderá prender. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem se acha em flagrante delito. Diz assim, ó, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É o artigo 301. Então, o povo pode prender, mas as autoridades deverão quem estiver em flagrante delito. E no artigo 302, nós temos aqui os flagrantes. Por exemplo, ele no artigo 302, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração ou quem acabou de cometê-la. Depois, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Esse é o flagrante impróprio que nós chamamos. Flagrante impróprio. Quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Ou também quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor da infração. Então, basicamente, o flagrante delito, você tem um flagrante próprio, que é esse, o cara está cometendo a infração, acabou de cometê-la. Você tem o impróprio, que é o cara é perseguido logo após, e tem o presumido, que é o cara encontrado logo depois, com algum instrumento, armas ou papéis que façam presumir ser o cara o autor da infração. Esses são os flagrantes que nós temos aqui no artigo 302. Flagrante próprio, o cara cometeu a infração, acabou de cometê-la. Flagrante impróprio é perseguido logo após pela autoridade, ofendido ou qualquer pessoa. E o presumido é aquele que é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos, tá bom? Lembrar que nas infrações permanentes, o cara continua em flagrante delito enquanto não cessar a permanente, né? Então, quando você pega o artigo 303, ele vai falando, nas infrações permanentes, que são aquelas que perduram com o tempo, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, tá ok? Dá uma lida aí do artigo 301 ao artigo 312, tá ok? Lembrar que houve a mudança da lei e nessa mudança, tá certo? Nessa mudança, nós temos agora a questão de 24 horas. Se você pegar hoje, nós temos que, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, também cobre para a Defensoria Pública. Está tudo aqui nesses artigos que eu falei, 301 ao 312. Dá uma lida nele aí. Aí, para finalizar aqui nossa breve revisão, eu quero que você pegue o artigo 310. Por quê? Quando o cara é preso em flagrante delito, ele está cometendo, ele acabou de cometer, ele é perseguido logo após, que é o flagrante impróprio, ou perseguido ou encontrado logo depois, que é o flagrante presumido, tá bom? Aí o cara foi preso. Ele tem o prazo de 24 horas para ser apresentado ao juiz, dá uma lida lá.
Depois dessas 24 horas, o que é que vai acontecer? O cara, após receber os autos de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente: 1. Relaxar a prisão ilegal. 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, que é a prisão preventiva, e se acharem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. E, por fim, também o juiz pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança. É por isso que hoje, na audiência de custódia, muitos dos caras que cometem crime são liberados, porque o juiz vai ter que fazer isso. Ele vai relaxar a prisão se a prisão foi legal, ele vai converter a prisão em prisão preventiva, quando apresenta os requisitos do artigo 312, que é da prisão preventiva, ou ele pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança, tá ok? Essa é a prisão em flagrante, primeira prisão. A segunda prisão, depois você dá uma lida aí, tá certo? Artigo 301 ao 310. A segunda prisão é a prisão preventiva. Só lembrando da prisão em flagrante. O pessoal diz, o cara vai livrar o flagrante. Não tem isso de livrar flagrante não, meu povo. A polícia tá perseguindo o cara, pode passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá em perseguição, tá correndo atrás, o cara tá em flagrante, tá bom? Nesse negócio de 24 horas, não existe, livrar o flagrante, não existe isso, tá bom? Parou de perseguir, acabou o flagrante, tá ok? Cuidado com isso aí. A prisão preventiva, você vai encontrar do artigo 311, você vai para o artigo do Código de Processo Penal, vai para o artigo 311 em diante. Dentro da prisão preventiva, você tem lá 311 ao 316 do Código de Processo Penal, você tem algumas peculiaridades. Por exemplo, todo crime admite prisão preventiva? Não é todo crime. Então, por exemplo, primeira situação, quais são os requisitos? Aí você vai para o artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial, que é o inquérito policial que nós falamos ontem, ou do processo penal, já tem processo contra o indivíduo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, o representante, o querelante, que é quem foi vítima de um crime de ação privada, o assistente dele, o juiz pode decretar prisão preventiva e esse pedido será feito pelo ofendido, que é o querelante ou o assistente, por representante da autoridade ou pelo Ministério Público. Aí observa, o artigo 312 diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. O que é a garantia da ordem pública? É justamente o cara que comete vários crimes, tá bom? Vários crimes. O cara é um criminoso em potencial, comete vários crimes. Então, garantia da ordem pública, para que a sociedade tenha tranquilidade. Da ordem econômica, o cara tá agindo aí contra a ordem econômica por conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal é justamente o seguinte: existe lá o processo e é conveniente que o cara fique preso para que ele não cometa alguma coisa aí que fira, por exemplo, ameaça testemunhas vítimas, ou para assegurar a aplicação da lei penal, que é o caso do indivíduo que quer fugir, assegurar a aplicação da lei penal. Então nós aprendemos o seguinte, que existem 4 requisitos básicos. Qual é? Para garantia da ordem pública, para garantia da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que é o cara que está sendo investigado ou processado. E aí, existe uma coisa interessante, diz o seguinte, a prisão preventiva também poderá ser decretada em qualquer caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das medidas cautelares, porque hoje você pode, antes de prender, dar uma medida cautelar. Se o cara descumprir, vai ser preso, tá ok? Aí no artigo 313, ele fala o seguinte, além, nos termos do artigo 312, garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para aplicação da lei penal, nesse caso, além disso, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva. Quando?
Nos crimes dolosos.